Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Último domingo do mês de outubro, tradicionalmente, é o domingo em que se recorda e se celebra a reforma protestante ocorrida lá no longínquo século XVI. É o que fazemos hoje aqui neste culto. Devido a isso, deixo de lado hoje os textos indicados pelo lecionário para me deter em um trecho muito especial do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1 até o 13, e depois, capítulo 23, os 3 primeiros versículos. Os capítulos 22 e 23 do livro dos Reis narram especialmente a história do 16º rei de Judá, Reino do Sul. É Josias. Josias, descendente de Davi, reina em Judá do ano 639 a 609 a.C., isto é, reina por longos 31 anos. Sobe ao trono com 8 anos de idade apenas, após o assassinato de seu pai, o rei Amon. Seu pai não havia sido um bom rei, tampouco seu avô, pai de seu pai, o rei Manassés, havia reinado de acordo com a vontade de Deus. A respeito dos reinados do pai e do avô de Josias, assim se manifesta a Bíblia Sagrada, lá no final do capítulo 21 do segundo livro dos Reis. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que seu pai havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Triste relato. Tanto o rei Manassés quanto o rei Amon, seu filho, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tal situação levou a um completo declínio da vida religiosa do povo de Deus. Também, é claro, por influência da supremacia estrangeira assíria, a idolatria parece ter se espalhado pelos territórios dos reinos de Israel e de Judá. Havia um relaxamento na vida religiosa, o povo já não lembrava bem da lei de Moisés, da aliança firmada com Deus lá no passado. E foram assim os dias dos reis Manassés e Amon, dias de franca decadência espiritual. Agora, porém, era chegada a vez de Josias ser rei em Judá. Seguiria os mesmos passos de seu pai, Amon, e de seu avô, Manassés? Por vezes é muito difícil escapar às influências dos antepassados diretos, pais, avós.
No entanto, o texto bíblico informa que algo diferente aconteceu. Josias foi um bom rei em Judá. Josias foi um rei que agradou ao coração de Deus. Lá no capítulo 23, no verso 25, está escrito assim a respeito de Josias: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos perguntar por que o rei Josias não seguiu os exemplos de seu pai e avô? Como pôde ele diferenciar-se em relação aos modelos apresentados pelos ascendentes em sua árvore genealógica? O fato é, irmãos e irmãs, que Josias fez uma importante descoberta, uma descoberta que mudou a sua vida e moldou o seu reinado. Ele descobriu o livro da lei, capítulo 22, verso 8. O livro da aliança, capítulo 23, verso 2. O livro da lei de Moisés, sim, o livro da aliança firmada entre Deus e seu povo, esse livro sagrado, a sagrada escritura dos judeus, foi descoberta por Josias. Mas como assim? Como assim foi descoberta? Onde estava a Sagrada Escritura naqueles dias? Estava perdida? Exatamente, perdida, esquecida. O texto que lemos no segundo livro dos Reis diz claramente que o rei Josias determinou que, com o dinheiro das ofertas levantadas junto ao povo, fossem realizados alguns reparos, algumas reformas no templo de Jerusalém. E para isso foram contratados carpinteiros, construtores, pedreiros. E foi nessa ocasião, foi exatamente nessa oportunidade em que se fazia reformas no patrimônio do templo, foi aí que o sumo sacerdote Ilquias achou, encontrou o livro da lei, o livro da aliança, a Sagrada Escritura que estava perdida, esquecida em algum canto dentro do santuário. Ao ouvir a leitura do recém-descoberto livro da lei, o livro da aliança, a palavra de Deus, o rei Josias rasgou as suas vestes, se humilhou, chorou diante do Senhor, pois percebeu que os seus pais haviam se distanciado completamente das palavras daquela sagrada Escritura. A partir daí, da reforma do patrimônio físico do templo, Josias promoveu uma verdadeira reforma espiritual no reino de Judá. Ele purificou o templo de Jerusalém dos vestígios dos cultos estranhos e pagãos.
eliminou os ídolos que ainda persistiam entre os judeus, destituiu os adivinhos, os magos, os sacerdotes que lideravam adoração a outros deuses, determinou a celebração da festa da Páscoa como há muito tempo não se via, desde os dias dos juízes e do profeta Samuel, e promoveu a renovação da aliança com Deus. O rei reuniu todo o povo diante da casa do Senhor, leu as palavras da Sagrada Escritura e fez aliança com Deus, e todo o povo concordou com essa aliança. Toda essa reforma nos dias do rei Josias foi possível somente por causa da descoberta do livro da lei, o livro da aliança, a palavra de Deus. A história de Josias e de sua reforma em Judá, 6 séculos antes de Cristo, apontam obviamente neste domingo para a reforma espiritual levada adiante pelos reformadores protestantes Lutero, Calvino, Zwinglio e vários outros, reforma da Igreja 16 séculos depois de Cristo. A descoberta, o achado, a redescoberta da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, quando os reformadores passaram a ler a Bíblia, a traduzir a Bíblia para a língua do povo, quando eles trouxeram à luz a Palavra de Deus, tudo o que estava errado na vida da Igreja foi confrontado à luz da Palavra de Deus e transformado pelo Evangelho. Podemos mesmo dizer que a reforma protestante, assim como a reforma de Josias, foi uma reforma pela Palavra de Deus. Em sua Bíblia de estudo, a mensagem, o pastor Eugene Peterson, comentando a reforma promovida pelo rei Josias, escreveu adiante, abre aspas, a palavra de Deus, escrita há milhares de anos, tem palavras que podem ressuscitar a mais inanimada das circunstâncias. Se alguma área da sua vida está morta, vida espiritual, uma amizade, seu casamento, sua paixão pela vida ou por algo, a redescoberta pessoal da Palavra de Deus é sem dúvida essencial. Leia a palavra e organize a sua vida de acordo com este texto que atravessa eras, épocas e séculos. Então, espere e observe e veja o que ganhará vida. Fecha aspas. Quando algo vai mal na sociedade, na igreja, na vida da gente, como cristãos, somos chamados a buscar a reforma, a ressurreição pela palavra, pela Sagrada Escritura. Que o Senhor assim nos ajude, que tenhamos sempre em memória
a Sua palavra e que reformemos sempre a nossa vida por meio dela. Que Ele assim nos abençoe. Amém.